Fala galera, beleza? Galera, vamos lá. Na aula de hoje, ela será uma. Eu vou estar revelando mais outro tipo de entrada, tá bom? Outro tipo de entrada. E qual será esse tipo de entrada? Será a diferença de números, tá? Diferença de números. De quanto, Op? Bem, vou estar explicando para vocês já no começo do filme. No começo da. Na hora que a gente começar aqui a aula. Bem, antes disso, eu quero passar para você o seguinte. É necessário que você assista a última aula para você estar assistindo essa daqui, pois essa daqui é a continuação da última aula, tá bom? E eu vou estar passando detalhadamente o efeito de uma e o efeito da outra, e em que as duas se encaixam, tá bom? São vários tipos de padrões de entrada que eu utilizo, e eu utilizo eles sempre ao meu favor quando eu vejo. Isso me dá a certeza do que vai bater. O red pode vir? Sim, lógico, o red ele sempre vem. Mas eu consigo entrar com confiança, tá? Eu tenho confiança na minha entrada através desse tipo de análise que eu faço. Então, é necessário que você pegue um caderno e uma caneta e anote, tá? No caderninho, para poder não perder essa próxima aula. Se você não assistiu a outra aula, eu recomendo que você assista a outra aula e depois venha para cá. Qual seria a aula, Oper? Seria essa daqui, ó. Teste esse método e seja feliz operando mão fixa. Seria, no caso, operar por letra, tá? Tá aqui dentro do... Se você clicar, ó, por exemplo, se você clicar aqui em playlist, você vai ter a playlist das nossas aulas. Tá aqui, ó, curso grátis Futebol Studio. A aula é essa última aqui, ó, de 34 minutos, tá? Operando por letras, tá? Operando por letras, essa daqui, ó, tá bom? Então, para poder você assistir a nossa aula, se faz necessário que você assiste aquela aula anterior para acompanhar essa daqui. Então, como é que vai funcionar aqui, tá? Deixa eu pegar minha ferramenta de trabalho aqui para poder passar para vocês. Aqui vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos trabalhar com letras também, tá? Igual foi a última aula com letra. Só que aqui ela é de diferença de números, tá? Nós vamos fazer uma contagem de cartas. E essa contagem de cartas vai fazer com que nós tenhamos percepção do que vai ser a próxima rodada, tá bom? Se vai ser o oposto, se vai ser a favor, ou até mesmo pode dar dando um empate aí, tá? A gente poder cobrir no empate. Mas vamos lá, ele é bem simples, tá? A gente não vai anular a entrada anterior, nós vamos agora acrescentar. Então, por isso que eu preciso fazer o passo a passo. Por quê? Porque essa aula, ela complementa a aula anterior. É outro tipo de padrão de entrada, só que dessa vez é com leitura de cartas. Lembra que vocês que eu ia ensinar a leitura de cartas? Então, dessa vez vai ser leitura de cartas. Nós vamos associar a leitura de cartas com o que nós aprendemos na aula anterior, tá certo? Então, aqui vai ser o seguinte. Nós vamos ter as letras, tá? Primeiramente, vamos fazer pela letra, tá? A letra A, eu vou falar A, que é o AS, o J, que é o valete, no caso o A, o K, tá? Que é o rei, o king, o J, que é o valete, a rainha ou a dama, que é aqui, tá bom? Essas quatro aqui, desculpa, aqui, ó. A rainha ou a dama e o valete, tá bom? As, rei, dama, rainha ou valete. Então, esses quatro aqui, eles vão compor os números aqui. Só que o número vai ser de quanto? Vai ser de 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Vai parar aqui. Então, vamos lá. Toda vez que você vê qualquer letra dessa com essa sequência de número do lado de cá, você vai a favor da letra, tá bom? Se aparecer 7, 8, 9, 10, você anula. Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no padrão da aula anterior. Eu vou fazer aqui as entradas, você vai memorizar o que eu estou fazendo. Eu vou fazer todas as entradas para tentar bater a meta, tá? Então vamos lá. Apareceu a letra 2, 3, 4, 5 e 6. E do outro lado, qualquer dos lados, tá? Isso aqui pode ser invertido, qualquer uma da mão. Apareceu o AS, o K, o Q e o J. Você vai dar preferência sempre para a cor que aparecer letra com esses números,
Por isso que eu tô falando para vocês. Papel e caneta e anota isso daqui para você não se perder, tá? A outra estratégia do vídeo anterior está valendo demais, está batendo muito, está valendo muito. Nós estamos o que? Acrescentando uma nova entrada. Eu não fiz tudo num vídeo só, senão o vídeo vai ficar muito longo e ninguém vai aprender nada. Então você estuda um vídeo, passa para outro. Aquilo é um curso que eu estou dando para vocês, gratuitamente, 0800, tá? No meu canal novo no YouTube. Então, pegou essas letras, esses números e empatou com as letras, vai a favor da letra e sempre, né, quem puder e tiver banca alta, sempre com a proteção no empate. O empate não pode faltar para quem tem banca alta. Quem tem banca pequena não tem importância de pegar o empate, tá? Mas quem tem banca alta, sim, é necessário colocar no empate. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso daqui. Vamos deixar o jogo rolar. Ah, outra coisa. Além dessa, tá? Além dessa que eu falei para vocês de letras e números, temos também, eu vou colocar nessa aula aqui isso também, tá? Na outra aula a gente bota outra coisa. Temos também a diferença de números, diferença entre números, tá? Também conta, a diferença entre números também conta. E qual seria essa diferença entre números, tá? Vamos lá, do lado de cá vai ficar o número 2, 3, 4 e 5, tá? E do outro lado vai ficar o número, no caso vai ser 7, 8, 9. Esse número aqui e o de cá também vai ser a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, aqui vai ser par, tá? A gente vai fazer par. Então, o 2, ele é compatível para todos, tá? O 2 é compatível para todos. O 3, ele só tem compatibilidade, comenta. Só tem compatibilidade do 8 em diante. Então, o 7 não fica com 3, tá? O 4 é do 9 em diante. E o 5, ele fica por 10 em diante. Vocês estão vendo aqui a linha? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui pela cor, tá? Ó, 2, 7 direto. 3, somente no 8. 4, somente do 9 em diante. É do 8 em diante, do 9 em diante, tá? Só 9 em diante quer dizer o quê? Que é quando aparecer 4 com 9 e 10. Tá entendendo? 4 com J, 4 com K, Q, aquelas coisas todas, tá valendo, tá bom? Só que esse aqui já é o outro padrão. Aquele lá você esquece, aquele lá já montei na tela para você, você anotou no seu caderno. Esse aqui agora você vai anotar no seu caderno também, tá? O 10, ele é do 5. Então, o 5 só pode com 10 em diante. O 4 só pode com a 9 em diante. O 3 só pode com a 8 em diante. E o 2 só pode com a 7 em diante. Então, o 2 ele é compatível com todos. E onde vai ser a entrada? Bem, a entrada vai ser na cor em que a letra toda, em que o número maior, tá? O número maior estiverem na casa. Então, se tiver 10 no azul, você vai azul. Se tiver 10 no vermelho, você vai vermelho. Se tiver 7 no vermelho e 2 no azul, você vai no vermelho. Tá entendendo? Você vai no vermelho. Você vai de acordo com o número. A aula anterior, a explicação anterior, eu falei para você de acordo com a letra. Agora você vai de acordo com o número. Só que o número é de 7 a 10, de 7 a 10, tá? Apareceu 7 a 10, você vai de acordo com ele, tá bom? Memorizou, anotou no caderno? Vamos prosseguir então, que agora a gente vai fazer a entrada. Então agora eu vou ficar de olho nos padrões que eu ensinei para vocês. E respeitando o vídeo anterior, tá? A sequência do vídeo anterior. Independente disso aqui, tá, galera? Independente disso daqui. Porque se todo mundo soubesse como é que funcionaria isso daqui, todo mundo tava milionário nesse jogo.
9 com 4. Então você vai estar 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 4 com 9 está funcionando. Pode, né? Então eu vou ficar aqui. 9 com 4. E olha aqui. Já foi 3. Tá vendo? 9 com 4. 9 combina com 4. Então o 9 foi aqui e o 4 foi aqui. Então eu vou ficar no 9. E aí? 10 com 4. 10 combina aqui. Então eu vou reduzir a mão e vou ficar aqui no 10. Pode quebrar agora? Pode. Mas eu reduzi a mão para vocês entenderem e memorizar como é que funciona, tá? Nossa, Open, mas já deu 4 repetições. O 10 é compatível com 4. O 10 ele é maior do que o 4. Acima de quanto? Acima de 5 vezes. Acima de 5 vezes maior, já está valendo a entrada para eu puxar a sardinha para o mais forte, tá? Olha lá. 2-0 para mim. K com 9 é para continuar? Aí aqui já é aquela aula, já é a outra aula. O K com 9 ainda é para continuar. Poxa, mas eu já bati de 2-0, para que eu vou continuar? Pode quebrar, pode não bater. Não é sempre que vai bater, quer dizer, é sempre que vai bater, uma hora ou outra não vai bater. Então para que eu vou continuar? Mas agora está dizendo que é para eu ir aqui no K. Por quê? K com 9 já é da outra aula, tá entendendo? Olha lá, quebrou. Quebrou como? Quebrou invertido, entendeu? Quebrou invertido, mas eu evitei entrar porque eu peguei 2 vezes o green aqui naquela sequência da aula que eu passei agora. Agora seria onde? Agora seria de novo aqui, ó, o K com 9. Por quê? Lembra? Aqui já é assunto da outra aula, o assunto da aula anterior. Quebrou, quando ele quebra com as, com letra, quando ele quebra com letra, você vai ao oposto. Quando ele quebra com letra, a gente vai ao oposto. Então a entrada é para ser agora na vermelha, porque ele quebrou com letra. Quando ele dá segmento com letra, aí a gente vai a favor. Isso aqui é assunto da última aula, não vamos confundir vocês, tá? Vamos lá. Aqui no caso a entrada era para ser na vermelha, tá bom? Não é porque eu estou vendo toda hora que eu vou fazer isso toda hora, gente. Eu tenho que esperar quebrar uma sequência, porque fica mais fácil quando quebra a sequência. Ó, agora sim, agora ele falou o quê? Para eu ir a favor, para eu ir no azul. Então aqui no caso eu teria que ir no azul. Aqui já é assunto daquela aula. Porque a entrada dessa aula aqui seria até o número 5. Esse J teria que ir até o 5, entendeu? 5 não, 6. Esse J teria que ir até o 6, só que foi 8. 8J. 8J tem que ficar aqui no azul. Se fosse J com 6, eu tinha que vir para casa. Eu tinha que jogar contra o J, entendeu? Contra a letra. Nessa aula de hoje. Olha lá, tá vendo? O J ele foi a favor, depois, ó, assunto da aula anterior. O que eu entrei aqui, galera, não foi o assunto dessa aula, porque foi J com 8. O assunto dessa aula é J com 6. Se fosse J com 6, eu ia jogar aqui. Como foi J com 8, eu joguei aqui. Quer dizer, J com 6 eu ia jogar aqui do mesmo jeito. J com 6 eu ia jogar aqui do mesmo jeito. E esse J aqui também eu ia jogar do mesmo jeito. Por quê? Porque esse J aqui... Agora vamos lá. Quando é letra, eu tenho que ir a favor da letra. Letra maior. Quando é letra, tem que ir a favor da letra. Ah, Open, mas quebrou. Quando quebrou na última aula, você não falou que eu tinha que ir contra, tinha que ir no azul? Mas só que quebrou com AS e Q. O AS é maior. Então eu vou a favor do AS, porque foi 2 letras. Quando vai 2 letras, eu vou a favor da letra. Olha lá. Outro green. Quantos greens nós já fizemos? Só nessa brincadeirinha. Olha minha banca subindo. Brincando com vocês. É aquela banca de R$140 que eu falei da última aula. Então vamos lá. Agora eu não vi, galera. Me perdi. Fui falar da banca, me perdi. Não vi a cor da carta agora que foi. Mas se for letra, tem que continuar, tá? Se for letra, tem que continuar. Aqui, ó. J com 9. Essa J com 9 é assunto da última aula. Teria que ir aonde? Teria que vir aqui. Por que teria que vir aqui? Porque ele quebrou e não é sequência. Quando é sequência, a gente vai a favor da letra. Quando é sequência, tem que ter no mínimo 2 azuis para eu ir a favor da letra. Como ele quebrou a vermelha, quebrou com ela, eu vou contra. Tá entendendo? Ele quebra, eu vou contra. Ah, Open, tomou o red. Beleza, mas no meu red agora, eu vou ter que ir a favor. Por quê? Porque deu o AS aqui. E esse AS apareceu aqui, ó. Letra, letra e o AS. Pô. Entendeu? E se tomar red, parou, tá? Parei aqui.
No caso, nessa rodada. Como isso aqui é aula, eu tô indo em todas, tá? Mas não é na vida real, Eu jogando não ia fazer isso, tá? Ganhamos de novo. Eu tô jogando em todas, vocês estão vendo, né? Então eu tenho que continuar aqui. Olha só, tem que continuar aqui. Por quê? Porque foi as. E tem que botar defesa. Não, eu tô botando defesa, não. Eu nem tô botando defesa, tá vendo? Na aula tá prática. Então, eu tô misturando o que aqui? Eu tô usando a aula anterior com a aula atual de entrada. Tá entendendo? Eu tô com duas aulas. Olha lá, ganhei de novo, galera. Não paro de ganhar, não. Então vamos lá. Agora é para fazer o quê? Agora é para esperar, porque deu 7 e 6. 7 e 6 já é assunto para outra aula. Para a gente poder estar fazendo, tá? Vamos lá. Eu vou esperar agora o padrão da aula anterior, que até agora só apareceu, quer dizer, da aula de agora, que até agora apareceu 2 vezes só da aula anterior, e o resto dos greens que eu bati foi tudo da aula anterior, tá? 4. 4 com 4 deu empate. Vocês estão vendo como esse jogo ele não é difícil? Eu estou fazendo leitura das cartas o tempo todo. Vocês estão vendo que eu estou jogando? Eu não me interesso por isso aqui. Eu não interesso por isso aqui. É porque eu liguei a live tarde, porque eu ia mostrar a aula tarde, porque eu ia mostrar para vocês a sequência todinha que eu peguei. Sequência todinha. Olha aqui, ó. Aqui ainda está dizendo que é para ir num Queen. Mas na aula anterior tinha que dar quebra, mas não está quebrado, está em sequência, quebrou com empate. Então aqui ainda é um pouquinho arriscado, porque depois do empate eu não gosto de postar, porque ele reseta, né? Mas mesmo assim foi o Queen com 4. O Queen está muito maior do que o 4, muito maior de 6, entendeu? Está maior de 6, eu acredito nele e vou. Agora inverteu, o J é muito maior do que o 4, então eu vou no J, galho 1, tá entendendo? Galho 1, lembra que eu falei que eu não gosto, depois do empate eu deixo resetar, eu deixo o mercado andar, que eu não gosto de ir depois do empate. Depois do empate ele tem de dar uma sequência, normalmente ele dá uma sequência, tá? Agora aqui, vamos ver, aqui tá fazendo xadrez, beleza, esse meu aqui foi red, eu tinha ido nesse, depois vim na de cá, acho que foi red isso, foi red. Beleza, aceitei, a entrada agora é para ser aonde? A entrada é para ser no vermelho. Agora a entrada para ser no vermelho. Por quê? Porque o Q foi acima do número 6, tá? E foi jogado aqui. Vamos lá. Agora eu falei o quê? Faria nada, ficava só observando. 6 com 3 não faz nada. Agora deve vir um empate. O empate estava muito atrasado. 5 e 7 também não faz nada. O empate está próximo. Não tem diferença, tá vendo? O 5 não é a entrada com 7. O 5 ele é a entrada só com 10. Ó, cartão vermelho, vai ter que trocar a mesa. Quando trocar a mesa eu não gosto de entrar no começo da mesa, tá? O começo da mesa costuma muito repetir a sequência. A mesa terminou em vermelha, quando inicia a nova mesa, com certeza vai vir uma churrada de vermelha, cara. É sempre assim. Eu não gosto muito, não sou muito fã. Então essa daí eu deixaria passar. Essa daí é para fazer o Queen com 8 da aula anterior, era para fazer o oposto, né? Para jogar no vermelho. Só que agora vai trocar de mesa. Trocou de mesa, cancela a operação. Não vai. Apareceu o cartão vermelho, você cancela a operação. Analisa por mais ou menos uns 10 minutos. Eu recomendo, mais ou menos 10 minutos. Porque toda vez que troca a mesa, vocês já podem reparar. Toda vez que troca a mesa, tem uma sequência de velas. Que pode vir agora uma sequência de velas azuis. Sempre a sequência da última vela que termina, ela costuma fazer bastante, tá? Tomem muito cuidado com a remessa de mesa. Então, galera, vamos lá. Pelo que ele falou ali, a carta que apareceu ali agora é para jogar no vermelho. Por quê? Porque foi Q e 10, né? Foi dama e 10. É para jogar no vermelho porque foi quebra. Já é assunto da aula anterior, tá? Mas eu quero fazer da aula agora que a gente já fez. E tá dando certo. Peguei um red porque eu não parei. Eu fui em todas, praticamente. Todas. E esse red não fez nem diferença.
Tá vendo que eu estou usando as duas aulas numa entrada só? Já teria batido a meta há muito tempo. Se eu quisesse parar na meta, já parava na meta. Olha lá o que eu falei. E inverter a mão. Fez certinho, tá respeitando o padrão. Mas eu não iria, de qualquer forma, eu não iria. Agora a tendência é fazer o quê? Azul, visitante. Agora tem tendência a ser visitante. Mas a troca de mesa, eu não confio em troca de mesa. Então eu não ia. Mas eu vou ficar contando. Eu vou contar as velas. Por que eu vou contar as cartas? Porque eu preciso ficar de olho nas cartas. Eu não posso perder ela de vista. Agora está dizendo que eu tenho que seguir a azul, a vermelha de novo. Agora está dizendo que eu tenho que seguir a vermelha. Ou seja, o meu galho seria na vermelha se caso eu tomasse o red, se eu entrasse. Então aqui o que acontece aqui? Eu vou explicar para vocês. Lembra que eu falei que você tem que esperar passar essa fase das primeiras cartas da mesa? Ela pode vir uma sequencial agora de vermelha. 4, 5, 6 casas vermelhas, entendeu? Quebrou. Ó, quebrou com a diferença de 10. Posso ir a partir de agora? Posso. Agora seria o quê? Azul. Tá entendendo? Agora seria azul. Agora eu poderia vir daqui. Mas eu esperaria, se fosse apostar mesmo, uns 10 minutos contando essas cartas para ver se está respeitando essa mesa, tá? Se essa mesa estiver respeitando, aí eu largo o aço. 3, 4, 5 entradas já tá top. Pronto, bateu, tá vendo? Por quê? Porque era 2 com 6. 2 com 6, né? Se não me engano. O 2 ele combina, né? Com 7, ó. 7 em diante, desculpa. 2 com 6 não, é 2 com 7 em diante. Vamos lá, o 2 ele pegou, legal. 2 com 10, né? Na verdade. Ó, 5 com K, continua aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente continua aqui. Por quê? Esse aqui é da aula de agora. Esse aqui é da aula de agora. Esse aqui é da aula de agora e da aula anterior. Porque a aula anterior tá sequencial, você vai sequencial, tá? É quebra, você vai contra. Mas só que o 5, ele deu quebra. Eu ia contra, mas se apareceu o 5, a diferença de 6 cartas ficaria ainda na azul. Ó, aqui foi red. Quebrou com a AS. Eu teria que ficar onde? Na azul. Entendeu? Porque foi AS com 7. Eu teria que ficar na azul. Se fosse AS com 5, aí AS com 5 teria. AS com 6. De 6 para baixo. O AS de 6 para baixo. Eu teria que ficar na outra mão. Tá entendendo? Aí, quebrou. Agora o meu galho vai aonde? O meu galho vai aqui, ó. Nessa. Por quê? O K, ele é sequencial da outra casa, que também é da outra aula, que também é dessa aula, tá entendendo? Só que é lógico, galera, que você não vai fazer o que eu tô fazendo, pegando tudo. Você vai parar, analisar, vai ver se tá pagando, se tá respeitando, entendeu? Eu tô pegando tudo, ó, tomei outro red. Mesmo assim, eu tô no lucro. Mesmo assim, eu tô no lucro. Então você tem que analisar a mesa. Quando tomar o cartão vermelho na mesa e ela vai trocar a caixinha, você tem que esperar pelo menos uns 10 minutos para ver se está respeitando, entendeu? Se está respeitando. Para você poder continuar entrando, tá? O empate deve estar por aí no meio do caminho, o empate. Tá demorando demais para aparecer empate. E não é para pegar toda hora que aparece. Eu tô fazendo isso daqui porque quando você vai assistir a aula, vai acontecer o que eu falei do empate. O empate estava ali pertinho. Depois eu vou falar para vocês como é que faz para pegar o empate mais frequente. Por que eu tô pegando direto? Porque quando vocês assistirem a minha aula, vocês irão ver o que eu tô fazendo. Eu tô entrando, vocês vão ver o que eu tô fazendo. E aí vocês vão ter noção de que não deve fazer seguidas um atrás do outro igual eu tô fazendo aqui. Tá entendendo? Ó, Q com 10, tá sequencial, vem um empate, eu anularia essa, mas aí eu posso ir na casa? Pode ir na casa, mas eu anularia porque já deu empate. Então o empate ele não quebrou, não anulou a carta anterior, a sequência de azul, ele não anulou a sequência de azul, mas ele dá tipo um reset na sequência, entendeu? Então eu costumo não ir, mas o certo era ir na casa. O certo era ir na casa. Olha lá, deu casa. Tá vendo? Sempre contra. Só que o empate que quebrou o padrão. Não foi o vermelho que quebrou o padrão. Se o vermelho tivesse quebrado o padrão, era empate mesmo. Mas a casa quebrou o padrão. Então não iria.
J com 2, tá na cara de que vai ter que ser casa, né? Vamos dizer assim, tá na cara de que isso aqui vai ser casa. Então eu analisando, eu vou na casa. O J. Well, for me, I think it's tomorrow. Like early in the morning, probably. Where are you from, Shamag? Bet are close. 7 from Queen for away. Do visitante eu vou no galho aqui. Vamos ver. Pronto, pagou no meu galho. E o meu galho foi aonde? Foi exatamente contra o que ele falou que é pra fazer. Entendeu? Ah, deu agora Q com 7, eu vou nessa. Cara, agora você analisa tudo de novo. Espera, não é uma atrás da outra. Eu tô fazendo uma atrás da outra porque eu tô dando aula, pessoal. Tô explicando pra vocês. Ó, de novo, aqui é o que? Xadrez. Vai aonde? Vou contra. Tá entendendo? Vou contra, vou casa. Mas se acabou de sair aqui, eu vou de novo? Não. Agora eu vou esperar o mercado andar para depois eu ir de novo. O problema é que muita gente pode tomar head tentando fazer o quê? Tentando seguir a gestão uma atrás da outra, pegando uma atrás da outra. Ó. Pagou casa, beleza. Pagou casa. E era casa mesmo, vocês sabem disso. Só que tá no xadrez, tá vendo? Agora atenção a fazer o quê? Atenção agora é pagar só vermelha direto, mas não me deu nenhuma carta para ir na vermelha. 7 com 3 não é a entrada do 3. O 7 é a entrada somente do 2, não é a entrada do 3. Se 7 fosse a entrada do 3, eu ia a casa. Na aula de hoje, tá entendendo? Como o 7 não era a entrada do 3, ó, evitei um red. E agora, Q com 6. Então, Q com 6 da aula de agora tá mandando você ir aonde? A favor, independente do que for. Ai, desculpa, mandei errado lá. Mandei o empate sem querer, foi apertar no visitante. Olha lá, sacanagem. Era pra eu ter ganhado essa daí, cara. Apertei o botão aqui, eu fui apertar aqui dentro, apertei dentro do empate. Então, pagou, tá vendo? Q com 3, ele pagou exatamente no visitante. Mas não era para ir contra? Era para ir contra na outra aula. Nessa aula aqui, de até 6, você tem que ir a favor da letra. Até 6. 4 com 9 dá? Eu botei 4 com 9 dá. Então 4 com 9 é aonde? Casa de novo. 4 com 9 é casa de novo. Aqui eu tô indo uma atrás da outra, porque na aula vocês vão conseguir estudar melhor, tá? E aí? Pagou de novo. Vocês estão vendo? Eu tô só olhando o que está acontecendo na tela. Não estou me concentrando, porque se eu me concentrar é melhor. Não estou me concentrando, estou dando uma aula para você e estou falando o que está acontecendo. Às vezes eu me perco até os números, que eu não fico olhando às vezes. Mas se eu estiver concentrado olhando, não tem erro, cara. Não tem erro. A gente é mamata, tá? Galera, esse vídeo vai ficar longo. Vocês vão ter que anotar no caderno o que eu passei no começo. E quem não assistiu a última aula vai ter que ir lá rever a última aula para poder entender essa daqui, porque essa daqui é a continuação da última aula. Tá entendendo? Essa aqui é a junção da última aula. Ó, 8 com 4. O 8 não é a combinação do 4, então não dá para fazer nada. Vou ficar de olho, pode vir outro empate. Agora eu vou usar a outra aula com essa daqui e toda vez que o número ficar diferente de 6, tá? Igual eu falei ali, o número tem diferença de 5, 5 para 6, você vai ter que ir a favor da carta. Então nesse caso, o que vai acontecer? O empate deve vir agora. Nesse caso, o que vai acontecer? O que aconteceu aqui, né? Eu estou fazendo a fusão da aula anterior com a aula atual. Eu estou juntando as duas aulas
e você vai ter que respeitar o andamento das duas. Uma não anula a outra, tá? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 2 está dizendo que eu tenho que ficar aqui, tá entendendo? 2 com 8 está dizendo que eu tenho que ficar aqui. Ah, opa, mas agora pode fazer o zigue-zague, ou pode fazer o espelho, ou pode fazer o... tudo, pode fazer tudo, galera, pode fazer tudo, tá? Aí, ó, ganhei de novo. Por quê? Porque o 2 com o 8, eu tenho que ficar aqui, no 8. É o 2 com 7, 2 com 8, 2 com 9, 2 com 10 na aula que eu passei. Essa aqui é a aula de agora. Então, juntando a aula de agora com a aula anterior, galera, vocês não vão errar nunca. Vocês estão vendo que eu dando aula, fazendo a moda Bangu. Eu tô de meta. Imagine eu fazendo bagunça. Imagine eu sério, concentrado. Eu vou fazer igual o rapaz falou aí. Opa, agora você triplica a banca, porque você já dobrou a banca, agora você triplica a banca. Vou aceitar esse desafio de triplicar a banca. Valeu, galera. Vamos ficar por aqui. Essa aula não anula a aula passada. Contudo, porém, esta aula ela faz a junção da outra aula. Agora vocês vão saber por que você deve continuar na sequência ou quando ela deve quebrar respeitando a aula de hoje, tá bom? Olha aí, ó, olha aí, ó. E a próxima aula nós vamos tentar pegar o empate. Aqui teve várias vezes que eu dei vontade de ir somente no empate para mostrar para vocês, mas isso vai ser assunto da próxima aula, porque o empate não é tão simples assim. As com 3, mas ele quebrou com o empate, está dizendo que eu tenho que ir aqui na aula de hoje, mas na aula passada, ele diz que eu tenho que ir na casa, mas olha só, a aula de hoje, ele fala que se tiver uma diferença de 5 ou mais com números e letras, para você respeitar, e olha aí o que aconteceu, pagou no azul de novo. Na aula passada eu ia na casa, na aula de hoje ele abriu minha mente para eu permanecer na visitante, tá entendendo? Foi o AS com 3. 5 casas de diferença, 5 cartas de diferença da preferência para maior, independente disso daqui. Tá entendendo? Então, galera, ficou confuso? Assiste a aula passada, assiste a aula de agora, não tem erro, tá? É igual aqui, ó, AS com o número 5. O AS com o número 5 tá dizendo que eu tenho que continuar aqui, tá bom? Última entrada, perdeu, não vou no galho, tá? Tá bom, tava com 100 e pouco, já fui para 201 e mesmo assim eu fui pegando todos os sinais para mostrar para vocês. Mas aqui é da aula de hoje. A aula de ontem, na aula passada eu ia ter que jogar contra, tá vendo? E olha aí, o empate apareceu de novo e eu esqueci dele. Mas peguei 1,25 de lucro, foi a metade. Então, galera, valeu, sucesso a todos. Estudem muito. Tá? Só na aula passada muita gente está me mandando print, mandando só elogio, o pessoal está entrando no sinal do robô, porque confia no meu trabalho. O robô foi projetado com essas aulas que eu estou dando para vocês, só que eu não consigo botar tudo no robô porque eu dependo do programador. A programação é limitada porque o programador me explicou que eu estou lidando com seres humanos, né? Então o baralhamento da carta, a leitura e o tempo de resposta da carta é com esse sensor aqui, ó. Ele puxa a carta e passa nesse sensor. Esse sensor joga o valor da carta para cá. O valor da carta para cá tem que jogar para a programação. A programação vai ler a carta e vai jogar para o Telegram, vai jogar para o robô. O robô vai pegar a informação e jogar para o Telegram. Então o tempo de resposta para o robô está sendo que está atrasando alguns padrões para eu colocar dentro do robô, entendeu? Mas eu tô dando aula para vocês, eu tô dando um curso gratuitamente para vocês. Então, se vocês quiserem entrar no robô por consideração por esse curso, essa aula que vocês pagariam aí fora e nem teriam essa aula, tá? Vocês iam pagar essa aula aí fora e nem teriam esse tipo de aula. Então, se vocês querem por consideração entrar no robô, fazer o link no nosso cadastro da SS Game para me ajudar a bater minha meta lá na casa, eu agradeço a vocês, galera, de coração mesmo, tá? Se vocês me ajudarem a bater a meta na SS Game, eu continuo dando as aulas, continuo dando os cursos, tudo gratuitamente, tá bom? Porque uma mão vai lavando a outra, tá bom, pessoal? Muito obrigado, parabéns para quem acompanhou até agora. A gente eu consegui bater uma meta dando aula, entrando em todos os sinais, independente se vai dar head ou não. Vocês sabem que eu subo as aulas, eu não quero fazer bonito, eu quero mostrar a realidade para vocês. Valeu, sucesso a todos.
e até a próxima. Tamo junto, galera.